Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos vocês que nesse momento estão nos assistindo das suas casas. Vamos começar o culto ao Senhor. E eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmo 29. O texto sagrado nos diz o seguinte: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Altíssimo Deus, Pai bendito, Pai celeste, Santo de Israel. Nesse momento e nessa hora, Senhor, eu quero te exaltar, glorificar o teu nome e bendizer por tudo que tu és. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo rico privilégio de podermos cultuar a tua pessoa neste domingo. Agora, Pai, fortalece-nos, firma-nos em ti, ajuda-nos, Senhor, a nesse tempo entregarmos a ti o nosso coração e que nada venha atrapalhar o nosso momento de adoração. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Glória a Deus. Reconhecemos a sua majestade, a sua soberania sobre todas as coisas. Ele é o nosso Senhor e Rei, nosso Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e a
entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales declaram quem tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo, justo e fiel, Vestido de glória e poder, coroado estás e pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, que habita entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és digno, Jesus. Digno o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Só Ele é santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvando
estás vestido em santidade, luz e trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Ele é Jesus, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoramos na beleza da tua santidade. Tu és santo Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, aí na sua casa, faça a sua oração de contrição. Confesse ao Senhor os seus pecados, certo de que Ele nos perdoa. Por isso, pare um instante, feche os seus olhos e em silêncio ore ao Senhor. Senhor Altíssimo, Deus Santo, Pai majestoso e eterno, nesse momento e nessa hora, Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti e Te pedimos, ouve-nos, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa as muitas faltas que cometemos contra Ti e dá-nos, Senhor, um coração sincero, justo, reto
que vive para o louvor e para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu só gostaria de dar alguns avisos nesse momento. O primeiro deles é que é desejo do nosso conselho retornarmos às nossas atividades presenciais a partir do próximo domingo. O conselho desta igreja achou por bem esperarmos mais um domingo para nos adequarmos ainda mais aos protocolos de saúde. Porque o momento requer cuidado. Nós temos vontade, é nosso desejo retornarmos aos cultos presenciais o quanto antes, mas queremos retornar da melhor forma possível. Então, a partir da próxima semana, esse é o nosso desejo. Avisaremos nos grupos e nas redes sociais como se dará esse retorno, quais serão os horários dos cultos. Mas pedimos a você, se cuide. Se você pode manter o distanciamento social, assim o faça. Cuide das pessoas que você ama também, para que nesse tempo de dificuldade, eu e você não venhamos a sofrer com essa praga. Queridos, um outro aviso. Quarta-feira, nós estamos tendo nosso culto de oração online. Então, na próxima quarta, meu irmão, se você às 8 está livre, acesse o link. Se você não quer deixar a sua câmera ligada, fique participando do culto com a câmera desligada, mas assistindo ao culto, cantando conosco e também ouvindo a palavra de Deus. Nós dividimos o culto com louvores, pregação da palavra e um considerável tempo de oração. Então, próxima quarta, 8 separe esse tempo para buscar ao Senhor. E, por fim, meus irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito através da vida de cada um de vocês que tem contribuído para a sua obra. E encorajamos a você, meu irmão, a continuar contribuindo agora em abril, para que nós possamos pagar as nossas despesas e continuar servindo aqui, neste lugar, da melhor forma possível. Portanto, contribua para a obra do Senhor. Invista no reino de Deus. Adore através de suas ofertas. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor. Santo, justo e eterno, Tu és o Rei da terra e do céu, e não há quem possa ser comparado a Ti. Nós queremos Te louvar, Senhor, por todas as coisas que Tu já nos tem dado, pela Tua provisão diária, pelo Teu amor constante, por Tua misericórdia que se renova amanhã a manhã. Muito obrigado. Pai, Te rogamos, cuide do Teu povo. Neste momento de dificuldade, proteja do Teu povo dessa praga que tem nos assolado. Pai, também Te peço, cuide do nosso Brasil. Por favor, Senhor, intervenha nessa situação, para que o mais rápido possível nós possamos viver de forma tranquila. Pai, ajuda-nos nesse tempo de dificuldade. Eu Te peço mais uma vez, sermos luz para o mundo, sermos sal da terra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor?
Se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus, com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, meus irmãos? Agora vamos à exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Hoje nós não iremos pregar em Mateus, iremos abordar esse texto, mas na próxima semana, se o Senhor assim permitir, retornaremos à série no Evangelho de Mateus. 1 Samuel,
capítulo de número 3. Nós iremos trabalhar todo o capítulo, mas agora nós leremos apenas o verso de número 21. Você já foi chamado para alguma atividade especial? Eu me lembro quando eu era mais novo, que havia entre os jovens da minha idade a expectativa de ser chamado para servir ao Exército Brasileiro. Embora muitos negassem que tinham vontade de ir, ao menos naquela época, todos que eram chamados se sentiam orgulhosos. Iriam servir a pátria, iriam vestir a farda, iriam ser das Forças Armadas do Brasil. O texto que nós iremos ler também fala de um homem que foi chamado, não para servir as Forças Armadas do nosso país, mas para servir ao Deus de Israel. 1 Samuel, capítulo de número 3, vamos ler apenas o verso de número 21. 1 Samuel 3, 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Senhor, Pai Altíssimo, Pai bendito, Pai Santo, nesse momento e nesse instante, mais uma vez eu te peço, ajuda-nos. Pai, fale ao coração do teu povo. Fale ao coração das pessoas que estão nos assistindo da sua casa. Por favor, Senhor, que o teu evangelho possa bradar no coração de cada um desses ouvintes. Que eles possam se concentrar na exposição da tua palavra. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Com certeza você já ouviu falar da história do chamado de Samuel. A história que nós iremos abordar hoje no capítulo 3. Mas nós, para entendermos melhor essa história, devemos compreender o contexto que ela está inserida. Israel passava por uma profunda crise religiosa. Os juízes, era a época dos juízes. E para você entender o caos dessa época, você deve sempre compreender o que diz o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não havia rei sobre Israel. O povo havia rejeitado o governo divino. É nesse meio conturbado que um sacerdote e juiz chamado Eli está em Israel. Ele está velho, cansado. Seus filhos são um mau exemplo. Parece que a crise não vai ter fim. Até que uma mulher chamada Ana sobe ao templo para orar. Ela é estéril, pedindo um filho ao Senhor. O sacerdote, o juiz Eli, toma ela por embriagada. Ela diz que não estava. Deus ouve a oração de Ana. Ana tem um filho, coloca o nome dele de Samuel. E cumprindo um voto, entrega esta criança para viver no templo, servir ao Senhor por toda a sua vida. Agora, no capítulo 3, nós encontramos o jovem Samuel ouvindo um chamado poderoso, o chamado da voz de Deus. Meus queridos irmãos, assim como Samuel, cada crente foi chamado pelo Senhor, chamado através da palavra do Senhor. Então nós podemos afirmar que
todo cristão foi chamado pela palavra. Sendo assim, todo cristão foi chamado pela palavra. Portanto, ouça a palavra de Deus. Acompanhe comigo o capítulo 3, o verso 1 ao verso 9. O texto sagrado nos diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as suas visões não eram frequentes. As manifestações poderosas que aconteceram em Êxodo, as manifestações poderosas que aconteceram em Gênesis, em Josué, agora são raras. Agora acontecem esporadicamente. O tempo em que Eli serve ao Senhor, o tempo em que Samuel, ainda um jovem, serve ao Senhor, era um tempo em que pouco se ouvia a voz de Deus. O texto sagrado continua: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Vejam só o que o autor nos informa. Eli está velho, o sacerdote está cansado, ele mal consegue enxergar. Quem auxilia o sacerdote? Samuel. Samuel, ele dorme no templo para poder abrir. A ideia aqui é que ele dorme no santuário, porque era ele quem abria as portas do tabernáculo pela manhã. Tabernáculo no qual se encontrava a arca de Deus. O autor também nos diz o horário dessa história. Era ainda de noite. Note que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Embora o texto seja literal ao afirmar que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, ou seja, as lâmpadas estavam acesas, as velas que ficavam, as luminárias que ficavam no tabernáculo estavam acesas. Um comentarista diz também que esse texto traz a ideia de que a presença do Senhor ainda não havia sido retirada totalmente de Israel. O Senhor ainda estava presente, a lâmpada ainda estava acesa. E agora, o autor continua nos dizendo que então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: estou aqui. E correu até ali e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Veja o verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. O que acontece, irmãos? No meio da noite, Samuel ouve uma voz. O Deus de Israel estava falando com aquele jovem. Não pense a idade de Samuel como sendo uma criança, mas muito mais como um adolescente, entre 12 e 18 anos. Aquele jovem ouve a voz do Senhor, mas detalhe, por serem escassas, por Deus raramente falar e se manifestar, aquele jovem ainda não conhecia, não havia sido revelado para ele ainda a palavra, a voz do Senhor.
Nas duas primeiras vezes que Samuel vai até ali, Eli repreende o rapaz, pede para que ele vá se deitar. Mas na terceira, Eli entende o que está acontecendo. Samuel não estava ouvindo vozes estranhas. Samuel não estava ouvindo pessoas de carne e osso chamarem ele fora do tabernáculo. Samuel estava ouvindo o próprio Deus. O próprio Deus falava com aquele adolescente, Samuel. Qual é a reação? Ele ensina o garoto. Ele diz, vai deitar-se, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Eli ensinou a Samuel o que responder ao Senhor, como ele deveria responder ao chamado de Deus, se prontificando, se colocando diante da presença dele e dizendo, eu estou aqui. Note, aquele Eli que foi incapaz de manter seus filhos na presença de Deus, agora ensina aquele jovem Samuel, a ouvir a voz do Todo-Poderoso. Meus irmãos, ao ler um trecho como esse, nós devemos ter uma certeza. Deus não está distante de nós. Talvez nessa loucura, nesse tempo absurdamente triste que muitos estão vivendo, pensem, Deus não está presente no mundo. Talvez você mesmo, em sua tristeza, pense, o Senhor não está aqui comigo. Mas quando lemos o texto sagrado, quando lemos a palavra do Senhor, nós compreendemos. Nós não servimos a um Deus distante, que se afastou de tudo. Ele é transcendente. Ele é inalcançável. Ninguém pode chegar perto dele. Ninguém pode ter na ideia de que ninguém pode se assemelhar ao Senhor. Eu e você, por nossa própria força, jamais conseguiríamos estabelecer um relacionamento com Deus. Deus é transcendente, inalcançável, sem igual, poderoso, mas Ele é imanente. Deus em sua majestade soberana, Deus em seu poder inigualável, Deus em sua soberania absoluta, poderia simplesmente ter ficado distante. Mas Ele decidiu se revelar aos homens. Ele decidiu se comunicar e ter relacionamento com os homens, ter comunhão com a criação. E aqui nesse texto nós vemos o Senhor falar com um adolescente que mal consegue compreender a sua voz. Aqui nós vemos o Deus do universo se relacionar com um adolescente e dizer, Samuel.
quero conversar, eu quero falar com você, eu tenho uma tarefa para você. Meu querido irmão e minha querida irmã, esse Deus não mudou. Esse Deus ainda se relaciona e fala conosco. Através da sua palavra, Deus diariamente fala com o seu povo, de tal forma, como disse Augusto Nicodemos, quer ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia e leia. O que acontece, queridos, é que nós continuamente ouvimos outras vozes. Nós ouvimos a voz do candidato que nos interessa, nós ouvimos a voz de um amigo ímpio, nós ouvimos a voz das programações da TV, nós ouvimos a voz de pessoas que não amam o Senhor. E quando pensamos que muito ouvimos, na realidade estamos ficando surdos. Abra seu coração, querido. Ouça o Senhor. Ouça o Deus soberano. Ele ainda fala de forma íntima e pessoal com você, através da palavra dele. Através dessa palavra, cuja qual o salmista vai dizer que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer na vida do crente, o prazer na vida daquele que serve a Deus, está em desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, através da palavra dele. Portanto, não é o Senhor que se distanciou de nós, somos eu e você continuamente com as nossas atitudes mesquinhas que nos distanciamos dele. Naquela época Deus raramente falava. Naquela época Deus raramente se manifestava. Deus fala continuamente comigo e com você, meu irmão, através da sua palavra. Não há revelação mais poderosa. Não há revelação mais significativa do que a palavra do Senhor. Não busque vozes estranhas. Não vá a lugares estranhos que corrompem a verdade, que falam absurdos a respeito da fé, simplesmente para enganar o seu coração, simplesmente para que você se sinta bem. Não faça isso. Busque ao Senhor através da palavra dele, e você encontrará a verdade que acalmará, corrigirá, lhe colocará no seu devido lugar quando necessário, confortará o seu coração, a palavra dele. Ouça, portanto, a palavra do Senhor. Ela é, como diz o autor aos Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu e você, nós precisamos dia após dia da palavra do Senhor. Nós precisamos dizer como Samuel: estou aqui, Senhor. Fala, porque estou te ouvindo.
Nós fomos chamados, queridos, pela palavra do Senhor. Portanto, tema a palavra de Deus. Acompanhe comigo os versos 11 ao verso de número 14. O texto sagrado continua nos informando e agora Deus vai falar o que deseja tratar com Samuel. Note a partir do verso 11. O Senhor diz a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Se você voltar até o capítulo 2, você vai notar a partir do verso 12, como os filhos de Eli eram maus, perversos. Eles não serviam ao Senhor com sinceridade. Eles não serviam ao Senhor com fidelidade. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram desonestos. Deus havia falado com Eli a respeito dos seus filhos, que executaria o juízo. O tempo havia passado, mas agora ele diz a Samuel: eu executarei o meu juízo. E note que seria tão terrível que as pessoas ficariam assombradas. Aqueles que soubessem ficariam assombrados ao ponto de simplesmente, ao ouvir a mensagem e ver o castigo que seria executado contra Eli e contra os seus filhos. O verso de número 14 diz: pois jurei à família de Eli, jamais se fará. O verso 13 ele diz: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Aqueles homens serviram ao Senhor de forma errada, de forma perversa. O Senhor deu a Eli a oportunidade de corrigi-los. Ele não fez o que era preciso. Agora vem o juízo. E o juízo será sem misericórdia. Note o verso 14. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Não havia mais como aplacar a ira de Deus. Não havia mais esperança para os filhos e para a família daquele homem. O que lhes aguardava era o juízo divino. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós não podemos tratar a obra do Senhor e a pessoa do Senhor
de forma relaxada, de forma irresponsável. Nós não podemos viver uma vida aqui, entregando-se ao pecado, pensando que Deus não os levará em conta. Como Deus julgou Eli e sua família, Ele julgará toda a impiedade. Ele julgará toda a crueldade humana. Talvez você e eu fiquemos por vezes inconformados com os injustos, como eles agem, como os políticos, juízes do nosso Brasil se portam. A eles lhe espera, lhes aguarda a ira do Deus vivo. Portanto, nós não podemos brincar, portanto, nós não podemos levar o Evangelho do nosso modo, não. Eu e você devemos temer ao Senhor, temer a este Deus que tem poder para trazer terrível juízo contra toda impiedade. Lembre-se do que Jesus falou aos seus discípulos: não temam o homem. Eles não podem lançar sua alma no inferno. Eles só podem tirar sua vida agora. Tema aquele que tem poder para lançar a sua alma no inferno. Nós vivemos em uma geração que perdeu a noção da gravidade das coisas. Por vezes, a imprudência domina de tal forma que até mesmo no meio cristão parece que Deus não o julgará. Deus é um justo juiz, meus irmãos. Deus é um justo juiz. Portanto, que eu e você possamos levar em conta o Deus a quem servimos e temê-lo. Pois, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus vai se manifestar contra toda a impiedade, será derramada contra toda a impiedade. A ira de Deus foi derramada sobre Eli e sua família, pois viveram de forma desonesta e não honraram ao Senhor. Mas há uma boa notícia para nós: a ira de Deus não será derramada sobre o seu povo. Se Deus não foi propício para com Eli e com sua família, sobre mim, sobre você, está a propiciação de Cristo. O sacrifício de propiciação. Cristo, meus irmãos, morre na cruz do Calvário. E essa morte é uma morte propiciatória. O que isso quer dizer? Propiciação é simplesmente o sacrifício de propiciação, é simplesmente o sacrifício que visa aplacar a ira de Deus, de tal forma que toda a ira de Deus que cairá contra a humanidade, sobre a vida dos eleitos, não cairá uma única gota. Qual é a esperança, portanto, para fugir do juízo divino? Cristo Jesus. Você que está agora nos ouvindo, se você ainda não conhece a Cristo, eu
clamo a você, escape por sua vida, entregue-se a Cristo, confesse a Ele os seus pecados, diga a Ele que você não tem condições alguma para se salvar. E esse sacrifício propiciatório, e esse Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, evitará que a ira divina recaia sobre a sua cabeça. Nós participamos, irmãos, desse sacrifício. Nós somos beneficiados por esse sacrifício. Mas entenda também, Deus julgará o seu povo. Deus julgará os ímpios, os condenando ao inferno. Deus julgará os crentes no seu tribunal. Nós seremos julgados sobre como vivemos a fé cristã. Não perderemos a salvação. Seremos poupados pela graça. Portanto, não leve a sua vida de todo jeito. Não leve a sua vida em banho-maria. Procure consertar a sua vida diante de Deus. Procure logo, procure hoje. Faça isso agora. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os cristãos foram chamados pela palavra. Nós devemos ouvir a palavra. Nós devemos temer a palavra. E nós devemos pregar a palavra. O Senhor continua falando com Samuel a partir do verso 15. Agora nós iremos ver o resultado do que Samuel ouviu do Senhor. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Como Samuel passou aquela noite? Bem, possivelmente às claras. Pela manhã ele deveria entregar a mensagem a Eli. E chegou o momento, mas Samuel tem medo. Ele está começando o seu ministério profético com uma profecia contra alguém que ele ama demais. Eli sabe que Samuel tem algo para lhe falar. Veja o verso 17. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Eis a responsabilidade daquele jovem Samuel. Esconder a mensagem traria para ele castigo. Esconder o que Deus havia falado traria para ele duras consequências. É um adolescente, mas está sobre ele a responsabilidade de ser fiel ao Senhor. Você também é adolescente da nossa igreja. Sob você há uma responsabilidade. Seja fiel ao Senhor. Não vá com a sua geração
que dia a dia enche a cabeça de vento e pensam que são os senhores da razão. Não. Siga a voz do Senhor. Siga a voz do Deus da aliança. Seja fiel ao Senhor. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Imagine, irmãos, que Samuel contou a Eli o duro futuro que estava separado para ele. Qual é a reação de Eli, irmãos? Eli não agride Samuel. Eli não chama Samuel de mentiroso. Ele sabe que foi o Senhor que falou com Samuel. Ele simplesmente diz: Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele sabe. E Ele assim o fará. Em outras palavras, Eli não pode intervir em mais nada. É triste o que lhe espera. Mas olhe também para Samuel. Entregaram uma mensagem pesada como essa. A primeira vez que aquele jovem profeta vai falar o que o Senhor lhe falou, é algo extremamente pesado. Samuel aprendeu logo de primeira que falar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, requer muita coragem. E aí o Senhor abençoa Samuel. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Veja, meus irmãos, Deus vai confirmando o ministério de Samuel no meio do povo. As pessoas reconhecem que Samuel é um profeta do Senhor. Mesmo a partir da sua adolescência, enquanto ele cresce, Deus vai cumprindo o que lhe é revelado ao povo pela boca de Samuel. Se no começo do capítulo as visões eram raras, escassas, difíceis, veja o verso 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló. As revelações voltaram. O Senhor voltou a falar com o seu povo de maneira sobrenatural. Deus escolheu um homem para restaurar a nação. E este homem ainda era um adolescente quando começou a pregar a palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa se você tem 13, 10, 15, 34, 60, 80 anos, ou até mesmo 100 anos. Cristo chamou você para pregar a sua palavra. Cristo chamou você para pregar a palavra dele a todos os povos.
a fazer discípulo de todas as nações. Como eu e você temos lidado com isso? Será que temos agido de forma displicente, relaxada, deixando de lado? Se estamos agindo dessa forma, estamos sendo infiéis. Será que estamos adulterando a mensagem para que ela melhor se encaixe no coração das pessoas, anulando palavras como inferno e pecado? Se fizermos isso, somos infiéis. E Deus não chamou covardes para o seu reino. Deus não chamou medrosos para o seu reino. Como filhos do Senhor, chamados pelo seu evangelho, eu e você devemos pregar a palavra, custe o que custar. Eu e você devemos pregar com fidelidade o evangelho, custe o que custar. Não importa o preço. O que importa é se eu e você estamos sendo fiéis ao Senhor. Pregue a palavra, cristão. Talvez você diga: Antônio, nesses tempos de pandemia, eu estou distante das pessoas. Deus certamente tem nos dado ferramentas para proclamar o seu evangelho aos corações. Que assim o façamos. Que assim o façamos. Use os canais disponíveis. Invista na obra missionária. Faça o que lhe compete, mas que você possa estar continuamente pregando e investindo em meios para a pregação da palavra de Deus. Não adultere a mensagem. Não negue a verdade do Evangelho. Se mantenha fiel ao Senhor. Sabe por quê? Aqueles que negligenciam, aqueles que são infiéis, aqueles que adulteram, aqueles que comercializam a fé, sofrerão pena maior do que a que Eli falou para Samuel. Receberão a ira divina, receberão castigo divino. Não pense que eles escaparão. Portanto, não vá por este caminho. Não vá, mas siga o exemplo do seu mestre. Pregando a palavra, ele subiu ao Getsêmani, foi traído. Pregando a palavra, ele subiu até o Monte Caveira, até o Gólgota, foi crucificado. Pregando a palavra, ele subiu aos céus, ressurreto, foi assunto aos céus e deixou para mim e para você a responsabilidade de pregar esta palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você foi chamado pelo Senhor. Esse chamado é muito maior do que qualquer outro na face da terra. Você foi chamado através da palavra do Senhor. Portanto, que você possa ouvir, temer e pregar. Ouvir, temer e pregar. Esta palavra para todo o sempre, até o final da sua vida. Que o Senhor nos torne fiéis
a sua palavra, dia após dia. Que Deus nos abençoe. Até que tudo seja como perda, comparado ao que tu tens pra mim. Que o meu eu desapareça, que tu cresças e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Ó meu Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por tudo. Vamos orar ao Senhor, dando graças por sua rica provisão. Na próxima semana, se assim o Senhor permitir, esperamos estar de forma presencial. Ore por isso, para que a vontade do Senhor seja feita. E com toda a sabedoria e cuidado, nós possamos estar aqui, eu e você, juntos, cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pelo Teu Evangelho, que dia a dia tem nos transformado à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, dá-nos uma semana debaixo da Tua proteção, e se for da Tua vontade, Senhor, que no próximo domingo possamos estar aqui, cultuando ao Teu nome, com o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.